Quando nós pensamos em prosperidade, não dá para desconsiderar uma questão que é o ambiente. A prosperidade depende de você ter as oportunidades adequadas para prosperar e menos limites, menos obstáculos que impediriam você de alcançar uma prosperidade. Então, assim pensando, a gente diria, puxa, então uma pessoa está totalmente dependente das oportunidades que surgem para ela, ou seja, de um elemento de sorte, a gente poderia pensar, né? E de limites que são colocados no caminho dela e que são impedimentos. Ou até mesmo nesse ambiente eu posso já ter uma série de facilidades desde cedo na minha vida. Mas será que é assim mesmo? Porque existem pessoas que elas não têm todas essas facilidades no ambiente que as cerca e conseguem mudar o jogo, digamos assim, né? Elas transformam a vida delas. Então, existem algumas habilidades que ajudam uma pessoa a prosperar. São várias, obviamente, inclusive habilidades técnicas e tudo, mas eu vou focar em duas habilidades humanas que são fundamentais. Elas são o início de tudo. Se você quiser, por exemplo, aproveitar oportunidades onde elas existem ou descobri-las, você precisa dessas duas habilidades. Senão você não consegue. Então, para as pessoas que não têm essas habilidades, o ambiente se torna opressor. Ela não consegue, às vezes, enxergar boas oportunidades ou não consegue aproveitá-las adequadamente, mesmo que as enxergue. Ela não consegue driblar limites que surgem no meio do caminho, obstáculos e dificuldades que surgem e se adaptar para momentos de mudança, inclusive, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essas duas grandes habilidades. Uma delas é a habilidade de se conectar e ter um grande carisma. Então, primeira habilidade, carisma. Ah, mas tem gente que fala assim, mas habilidade é carisma, é habilidade? Porque carisma não é de nascença. Ok, tem muitas pessoas que têm um carisma mais natural, porque aprenderam desde cedo na vida a se comportar de diversas maneiras específicas que tornam elas atraentes e encantadoras. No entanto, carisma é uma coisa que pode ser construída, você pode aprender. Tem um conjunto de habilidades que geram o que a gente chama de carisma. Bom, e a segunda grande habilidade é a flexibilidade. Vamos começar pelo carisma. Por que o carisma seria tão importante para uma pessoa que ela não tem já facilidades mais naturais em volta dela, né? Ela não nasceu numa família que já tem uma condição financeira privilegiada, ela não teve uma oportunidade específica, um facilitador ao longo da infância ou relacionamentos que favoreceram. Ela quer prosperar, quer aumentar a riqueza em sua vida, mas ela não tem esses facilitadores. Mas se ela tiver o carisma, por que isso faz diferença? Bom, se você tem um carisma, ele é a primeira coisa para abrir portas para relacionamentos. A prosperidade, ela vai vir, é lógico, através de muitas habilidades. Eu falei que, inclusive, você precisa ter habilidades técnicas, ser relevante para que você possa prosperar. Mas o que abre mesmo as portas para expansão, por exemplo, profissional, prosperidade, abundância na vida de alguém, são os relacionamentos. Essa pessoa precisa ser capaz de criar laços e relacionamentos poderosos, bons, com pessoas que vão abrir portas para ela. Então, as pessoas que têm um grande carisma, elas conseguem isso com muito mais facilidade. Se tem ali uma oportunidade, algo que está disponível num determinado momento, chega alguém que tem todas as habilidades técnicas necessárias, a capacitação, mas falta muito carisma a essa pessoa. E chega uma outra pessoa que tem um carisma maravilhoso, se conecta facilmente com os outros, gera encantamento, demonstra empatia, tem habilidade de falar, se comunicar bem. Quer dizer, tem todo esse pacote que a gente chama de carisma, sabe? E essa pessoa, às vezes, tem menos habilidades técnicas do que aquele outro. O outro está mais preparado, mas pode acontecer que, por conta do carisma, essa pessoa consiga encantar outras pessoas ali e abrir aquela oportunidade para ela mesma.
Então, muitas vezes, nem sempre são aquelas pessoas que são mais preparadas tecnicamente, que conseguem de verdade prosperar, crescer na sua vida, mas aquelas que combinam essas habilidades com as habilidades humanas de comunicação, de relacionamento interpessoal, e aqui a gente vai falar sobretudo do carisma. Então pensa no carisma como uma habilidade grande de se conectar com pessoas as mais diferentes possíveis. Eu consigo me conectar facilmente, entrar numa sintonia, me aproximar, a pessoa sentir vontade de estar próxima de mim, seja ela uma pessoa que é parecida comigo ou completamente diferente de mim. Bom, além dessa capacidade de sintonia e de conexão, o carisma é construído também a partir de uma habilidade de observação da outra pessoa, observação da linguagem, da comunicação não verbal do outro, que me dá uma sensibilidade e uma empatia para perceber se o outro está gostando da comunicação comigo, como ele reage a cada palavra, e eu posso reorganizar minhas ideias, posso mudar o meu posicionamento de maneira a não quebrar a conexão com a outra pessoa, né? Tem essa empatia, que é você realmente ter uma preocupação genuína com o bem-estar da outra pessoa. Se ela está se sentindo bem, se ela está gostando, se ela está se sentindo confortável num determinado momento ou desconfortável, né? Há também uma capacidade de escuta, de você escutar o outro. Não se trata de ouvir, mas ao mesmo tempo eu estou pensando na resposta que eu vou dar. Não, é escutar de verdade, é estar presente para o outro. Tem até um escritor chamado Richard Moss, que ele fala que o maior presente que nós podemos dar para um ser humano é a qualidade da nossa atenção. E isso se torna realmente algo raro nos dias atuais, em que as pessoas estão um pouquinho aceleradas, muito envolvidas nos seus próprios trabalhos, questões, tarefas, necessidades. Então nem sempre alguém para de verdade, está com a gente e nos escuta. Quando a gente tem essa experiência, é encantador. A outra pessoa já se torna carismática para nós, certo? Além disso, além dessa questão, né, da conexão, de perceber a linguagem não verbal da outra pessoa, ter uma boa escuta, uma das características que gera carisma é passar confiabilidade. Dá uma sensação de que a outra pessoa é muito confiável. Então você transmite confiabilidade, o outro percebe você como alguém que ele se sente seguro e traz esse carisma, né? Então, se você pensar que são habilidades e são coisas possíveis de desenvolver, qualquer pessoa que hoje não tem carisma pode melhorar sua capacidade de ser mais carismática no dia a dia, e isso vai abrir portas, obviamente. Ah, mas só isso já resolve? É claro que não. Não adianta abrir uma porta e depois você não saber o que fazer com aquela porta aberta, né? Você precisa sim ter outras habilidades para poder aproveitar as oportunidades, e quando você abraçou, né, uma nova oportunidade, demonstrar que você tem talento, que você sabe como fazer, que você é realmente alguém imprescindível, alguém necessário para aquela oportunidade que foi aberta para você. Mas se você não tiver o carisma para abrir as portas, as oportunidades não vêm. Então acaba sendo um desperdício. Tem gente que fica até um pouquinho ressentida, que fala assim, é porque fulano de tal tem menos competência do que eu e está numa posição melhor que a minha. Então, ele talvez tenha menos competências técnicas. Lembre-se que existem as soft skills ou human skills, que são as competências humanas, que são competências de autogerenciamento, em que você lida melhor com você mesmo, se autoconhece, lida com as emoções, desenvolve um certo empoderamento pessoal, resiliência, e também são competências de relacionamento interpessoal. São competências de comunicação, de relacionamento, né? São aquelas chamadas competências sociais. E isto também é importante. Aí você fala assim, mas o fulano tem menos competência do que eu e alcançou uma posição, mas ele deve ter outras competências para ele. Obviamente, nós vamos ter pessoas que estão posicionadas de um jeito que você fala, nossa, essa daqui tem QI, né? Quem indica e tudo, e que ela se sustenta ali apenas por causa de relacionamentos. Não estamos falando disso, tá? Vamos pensar numa pessoa
que ela realmente desenvolveu habilidades humanas de comunicação, de relacionamento interpessoal e tem um bom carisma, e ela abriu uma oportunidade para ela, mas ela também se desenvolveu e ela tem mérito em estar ali porque ela é ótima naquilo que faz, entende? A gente precisa combinar os conhecimentos técnicos, habilidades técnicas que nos permitem realizar com qualidade aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, com estas outras competências humanas que são fundamentais para a gente conseguir se relacionar e se comunicar bem com as pessoas, porque senão nós estaremos deficitários em termos de habilidades e competências, tá? Agora você deve estar se perguntando, mas você falou que são duas principais, embora tenha outras, duas competências e habilidades que ajudam uma pessoa a prosperar mais facilmente. Bom, a segunda é a flexibilidade. Por que a flexibilidade? Bom, a vida ela traz muitas mudanças e o ritmo da mudança, a aceleração da mudança tem aumentado de anos para cá, porque o mundo tem se transformado muito rapidamente com a evolução exponencial das tecnologias, da inteligência artificial, de tantas coisas que têm mudado a face da Terra e como nós fazemos as coisas que fazíamos antes de um jeito completamente novo. Isso muda as nossas vidas e muda também o lugar onde as oportunidades estão. Ontem as oportunidades estavam aqui, né, numa direção, num lado, de repente muda de lado, você tem que olhar numa outra direção. E tem que ter uma flexibilidade para se adaptar. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos ser flexíveis para aprender coisas novas, porque muitas vezes alguma coisa nova surge na área tecnológica e abre possibilidades incríveis de prosperidade. As primeiras pessoas que aprendem são aquelas que conseguem abraçar oportunidades mais rapidamente, né? Flexibilidade é para quando alguma coisa não está indo bem, você ser flexível, ser capaz de mudar de rota. Flexibilidade para poder lidar com gente diferente, sem ficar se polarizando. Então, você tem um grande carisma, mas depois, quando a pessoa convive um pouquinho mais com você, o carisma não se sustenta, porque você é uma pessoa rígida, inflexível e não consegue lidar com quem é diferente, aí as portas se fecham para você novamente. Flexibilidade para poder aprender coisas novas e mudar. Fala, não, peraí, isso aqui não está dando certo por esse caminho, deixa eu mudar, fazer algo diferente. Flexibilidade para estar disposta a aprender. Nós vamos agora, a partir desse momento de vida, né, já tem um tempo que é assim, mas isso vai ser ainda mais forte, nós vamos ser caracterizados pela nossa capacidade de aprender. O ser humano se torna diferente das outras espécies porque ele aprende na vida toda, ele muda de profissão várias vezes ao longo da vida, e é isso que está acontecendo com muito mais frequência. Tem estudos, né, do World Economic Forum que falam que uma pessoa pode vir a mudar de profissão nos próximos anos, ao longo da vida, cerca de 3 vezes, né? Então a gente tem que se preparar para ser muito flexível. A flexibilidade ajuda você a ter, por exemplo, um grande objetivo, uma meta, construir um plano A, que é aquele que você quer fazer porque acha que é o melhor, é o mais inteligente a ser seguido, né? É aquele plano que você fala, esse é o primeiro que eu vou fazer porque parece ser o mais bem sucedido. Mas quando você tem flexibilidade, você também está preparada para lidar com imprevistos. Você planejou uma série de coisas, mas nem sempre o ambiente que está à sua volta é obediente e age como você previu. Então você tem que ter uma preparação, uma flexibilidade para um plano B. Mas o que é um plano B? É desistir da minha meta? De jeito nenhum. Plano B significa você ter novas alternativas, novos comportamentos, novos planejamentos prontos para que nada te surpreenda. Aconteceu alguma coisa que mudou um pouquinho a rota das coisas e antes você estava indo numa direção, mas não está funcionando. Opa, você tem aí novas possibilidades, você já pensou antes, tem uma grande flexibilidade, nada te para. Essa é a ideia, se tornar imparável. Não que essa palavra imparável seja realística, porque tem coisas que acabam parando um indivíduo em determinado momento. Mas dadas as devidas proporções, quando surgem imprevistos, problemas, adversidades, e você está preparado com grande flexibilidade, você se torna relativamente imparável. Não é tão fácil assim algo te derrubar ou impedir você de caminhar. Até porque você
tem facilidade de criar rotas alternativas para chegar no mesmo lugar. E aí não é só o plano B, não, né? Então você tem o seu plano A para chegar na sua meta, e você criou um plano B. Caso alguma coisa não dê certo como você imaginava, você tem alternativas para ir nessa mesma direção, só que de um jeito diferente. Você tem plano C também. Não, se ainda o plano B não der certo, eu ainda tenho aqui umas cartas na manga, consigo continuar, né, agindo, conquistando, realizando coisas, né? E ainda existe a necessidade de um plano de contingência. O plano de contingência é pensar se todas as alternativas que eu busquei até agora, elas não acontecerem como eu previa, então até quando eu vou investir nessa direção e quando é hora de mudar de verdade de direção, construir uma meta diferente. Quando é hora de deixar de lado um objetivo, porque ele não se tornou mais possível, porque o ambiente fechou portas para ele. Isso acontece com muito pouca frequência, mas acontece. É só a gente pensar, por exemplo, num caso como o da Blockbuster. Era uma locadora muito próspera. Ela tinha um tipo de negócio, ela realizava esse negócio da mesma maneira durante muitos anos e se tornou líder no ramo dela. Ela locava DVDs, né? E as pessoas iam para casa, assistiam filmes, devolviam, tinha um método de devolução praticamente automático, você deixava ali numa caixinha, tem muita gente que não sabe como é que funcionava isso, né? De repente você está me ouvindo e fala assim, nossa, não sei como é que é. A gente ia lá, perdia um tempo, ficava escolhendo na prateleira, que filmezinho que eu vou ver, deixa eu ver, nossa, um tempão, né? Nada de streaming. Hoje em dia você escolhe ali na tela, né? Levava para casa, ia assistia, depois devolvia e pagava pelo aluguel daquele DVD, né? Antes tinha as fitas VHS e tudo, eles tinham muito sucesso. Só que tanto a evolução, né, que houve na velocidade de dados, internet, tudo, que permitiu que os serviços de streaming se tornassem relevantes, porque rodavam bem, né? Quanto também a pirataria, chegou uma hora que a Blockbuster, simplesmente do dia para a noite, uma empresa que era imensa, ela caiu. E aí deixou de existir, deixou de ser relevante. Eles não se prepararam, eles não tinham um plano B, um plano C, ou talvez até o plano B e o plano C tiveram, porque sobreviveram durante um tempo. Mas assim, o plano de contingência eles não tinham. Que seria assim, se esse setor, a minha área, o meu ramo de atividade, ele simplesmente é extinto, deixa de existir, o que é que eu vou fazer? Qual vai ser a rota completamente nova que eu vou adotar? Então, a flexibilidade ajuda a gente a perceber antes de um problema acontecer, por exemplo, e findar com um caminho de prosperidade nosso, findar com um negócio, por exemplo, perceber alternativas e possibilidades que existem no ambiente à nossa volta. Então, assim, a flexibilidade tem muito a ver também não só com essa habilidade de mudar, de lidar bem com mudança, de encarar mais facilmente as mudanças que não são tão fáceis, né, para o ser humano, mas também tem a ver com uma capacidade de observar o mundo à sua volta, para poder dançar conforme a música que toca ao seu redor. Então tem o mundo, muitas coisas acontecendo no mundo ao seu redor, as coisas se modificam, e se o cenário ao seu redor muda, você precisa estar preparado para dançar conforme a música. Então a flexibilidade envolve essa capacidade de dançar conforme a música, né, que a gente falou, que é se adaptar muito facilmente às circunstâncias e fazer mudança com mais facilidade. Mas ela também tem muito a ver com você observar esse ambiente, estar ligado, antenado, né, com aquilo que está acontecendo, para poder se adaptar, para entender o que está ao seu redor e poder saber ouvir qual é essa música nova que está tocando e dançar de acordo com esse novo ritmo. Essa é a ideia por trás da flexibilidade, por isso que ela é tão importante. Então vamos pensar que existem muitas outras habilidades, muitas outras competências que podem ajudar uma pessoa a prosperar, mas essas duas são essenciais. São carisma, uma habilidade grande de conexão com outras pessoas, de leitura dos sinais não verbais que as pessoas emitem, uma sensibilidade em relação ao outro, uma empatia, uma capacidade de escutar o outro, de transmitir confiabilidade, de ser ultra simpático, que abre portas, não é verdade? E a flexibilidade como uma habilidade de adaptação,
inclusive de você perceber onde as oportunidades estão, ao invés de você ficar fixado numa direção só. A flexibilidade vai ajudar você a lidar com o ambiente do jeito que ele se apresenta, sem lutar contra a realidade à sua volta, lidar com as pessoas do jeito que elas se apresentam para você, sem também ficar lutando contra pessoas que são diferentes de você e realmente conseguindo se adaptar e lidar com gente completamente diferente. A flexibilidade te ajuda a fazer uma leitura do ambiente, perceber onde estão oportunidades e limites, se desapegar um pouquinho mais rapidamente de coisas às quais você tinha se apegado e tudo, e poder lidar com uma mudança quando ela é necessária. Criar plano A, mas também criar plano B, plano C, ter uma flexibilidade para conseguir chegar onde você quer, né, por vários caminhos. E mais ainda, ser flexível ao ponto de perceber quais serão os sinais que indicam que não vale a pena continuar indo na mesma direção, que seria como dar um murro numa ponta de faca e machucar a própria mão. Então, uma coisa boa é perseverar, é insistir, é ser capaz, inclusive, de ter uma resistência em momentos de desafio e manter-se dentro dos seus objetivos. Mas também tem que ter um feeling de perceber algo que é mais raro, mas que acontece, que é um fechamento total de um determinado caminho, em que quanto mais rápido você se desapega e se abre para a mudança, melhor para você. E aí você enxerga novas direções, novos caminhos, e vai nesse novo sentido.